O assunto é furto de cobre. A Câmara de São Paulo aprovou uma CPI para apurar o furto de fios de cobre. Se você assiste os nossos vídeos, acho que desde 2021 a gente fala sobre esse assunto, que vários inscritos do canal botavam mensagens falando sobre isso, de que tinham ficado sem internet ou sem telefone por conta de roubos de fios de cobre, né? Então essa é uma problemática de diversas cidades, Rio, São Paulo, né? Então a Câmara de São Paulo aprovou, agora no dia 5, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o furto de fios de cabo de cobre na cidade de São Paulo. Isso é mais uma prova de que esta situação precisa ser apurada, obviamente, pela polícia, mas também a tendência são as empresas começarem a desistir deste padrão de instrumento, vamos dizer assim, de conectividade, né, os fios de cobre, muito visados pelos marginais, e passem a migrar toda a sua conectividade para os fios de fibra ótica e, ao mesmo tempo, a parte aí de telefonia, né, você passar a utilizar também usando os fios de fibra ótica, né, os cabos de fibra ótica. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, janeiro e fevereiro teve 1.409 registros de furto, num total de 149 mil quilômetros de cabos. Entendeu? Então, tá aí as ocorrências numa grande cidade como São Paulo. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Mas esse é um problema que as empresas de telecom vivenciam, experimentam, né? Esse é um negócio que tem que desaparecer, os fios de cobre do setor de telecom. Por isso eu não vejo nenhum sentido em falar em manter a concessão de telefonia fixa. Vamos participar de um debate onde se discute isso, tirar essa telefonia fixa da Oi, passar para alguém. Quem? Quem vai ser louco de querer explorar telefonia fixa? Olha, desculpa, não faz sentido, né? O que você tem que fazer é vender essa infraestrutura. Quanto vale? É isso que tem que saber. Parece que tem uma empresa RK oferecendo aí alguns bilhões pela sucata, é isso, o cabo de cobre é sucata que tem dinheiro, por isso os ladrões roubam, né? Porque tem valor. Então tem a RK que parece que está oferecendo alguns bilhões por essa infraestrutura de fios de cobre da Oi e ainda assume a retirada, o que elimina este custo por parte da Oi, né? O BTG quer também esta carcaça, mas a proposta do BTG é diferente. O BTG tem uma dívida lá na Globinet de 5 bi, se propôs a dar um desconto de 50%, mas quer os fios de cobre. Se o desconto está vinculado a ganhar esses fios de cobre de graça, isso é um assinte. E vamos lembrar que este contrato da venda da Oi para a Globinet precisa ser da venda da Globinet, né, que era da Oi, para o BTG, precisa ser investigado. Alguém ainda precisa investigar esse assunto. Porque claramente há algo estranho. A Polícia Federal, Ministério Público Federal, alguém precisa investigar isso. Porque que tem coisa errada, tem. É preciso saber o que é que está errado e quem ganhou com estes erros, né, que foram cometidos nessa venda, né? E essa dívida de 5 bi, o BTG realmente tem que dar um desconto, deveria dar um desconto de pelo menos 70%, né? Deveria dar um desconto de pelo menos 70% e não querer nada em troca. Porque se condicionou o desconto a alguma coisa em troca, aí não. Aí realmente o BTG continua repleto de muita esperteza. E é preciso investigar essa esperteza, né? O Goldman Sachs publicou um relatório dizendo que a temporada de balanço nos Estados Unidos será a pior desde a pandemia. Eles estão fazendo uma previsão de uma queda aí do lucro por ação das empresas do S&P 500
em média aí na faixa de 7%. E que isso vai ser o pior resultado trimestral desde o terceiro TRI de 2020. Segundo eles, acreditam apenas 3 setores vão se salvar. Então, tá aí as primeiras previsões. O que eles acham que vão se salvar são os setores aí de consumo discricionário, indústria e energia, né? Vamos acompanhar, mas tudo isso se deve à alta de juros nos Estados Unidos. Então, tá aí a nossa reflexão. Bom, a inflação global e o caos bancário devem manter a atenção do FMI para suas próximas reuniões. A grande questão que o FMI está enxergando aí, juntamente com o Banco Mundial, e que deverão nortear os debates ao longo da primavera deste ano, é exatamente a questão do combate da inflação versus a necessidade de cuidar da estabilidade financeira. Uma coisa não pode desencarrilhar a outra. Palavras vindas do FMI, Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial. O combate à inflação não podem criar uma crise que comprometa a estabilidade financeira, tá? Então tá aí o alerta, tá aí a pauta que vai nortear os encontros próximos do Banco Mundial e do FMI. Eles entendem que existe uma necessidade de controle da inflação, porque ela está elevada, mas, por outro lado, existe agravantes aí nessa história, que são as vulnerabilidades ocultas no sistema financeiro, em meio à veloz subida de juros no mundo. Então, de novo, vulnerabilidades ocultas no sistema financeiro em meio à veloz subida de juros no mundo. É preciso olhar isso. O Warren Buffett já ligou o alerta, o JP Morgan já produziu agora, no início de abril, um relatório falando sobre isso, e eu acredito que o Federal Reserve, nos Estados Unidos, possui vida inteligente. No nosso caso aqui, tenho dúvidas. Me parece que o Roberto Campos Neto Rousseff, a encarnação mais bela e acabada da Dilma Rousseff, ele é cheio de convicções, tem uma visão unilateral de mundo. O mundo hoje é plural, ele precisaria ter espírito de abertura, já demonstrou que não tem. Ele precisaria ter uma mente que se mostrasse adaptável e flexível diante das mudanças de cenários, já mostrou que não tem. A Febraban, que é para onde o Campos Neto vai voltar a procurar emprego depois, setor de bancos, para ser presidente ou vice-presidente, precisa apertar o garoto e dizer, olha, está na hora de você acordar para a vida e largar a Dilma de lado, deixa essa roupa de Dilma Rousseff no armário e trate de mudar o seu entendimento, porque o mundo mudou. Se ele fizer isso, maravilha. Se não fizer isso, ele vai encrencar o Brasil cada vez mais. E aí quem tem que agir é o Senado Federal, esse é o meu entendimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.